Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 no Allianz Parque e sobreviveu no Paulistão. Quem assistiu ao vídeo de ontem no canal do Fragoso, com a análise pré-jogo, com as informações que você tem que ter em relação ao momento do Palmeiras, em relação ao momento do adversário, sabe do que eu tô falando. O Palmeiras vencer por um placar mais elástico, marcando 3 gols, não recuperaria a confiança pelo que a equipe apresentou diante de adversários mais fortes. E eu vou falar sobre isso em instantes. Mas é bom destacar que o placar de 3-1, ele não dá o tom da intranquilidade que foi o jogo dentro do Allianz Parque. Porque o Palmeiras vai, na reta final da partida, tomar a frente no placar. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Palmeiras estava sendo eliminado dentro do Allianz Parque num empate com o Botafogo de Ribeirão Preto. E não era um jogo em que o Palmeiras sufocava, que o Palmeiras amassava, que o goleiro do Botafogo era o melhor em campo. Longe disso. Longe disso. Mas enfim, a gente vai falar bastante sobre o jogo e sobre o cenário Allianz Parque no vídeo a partir de agora. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Quero chegar nos 100 mil inscritos em 2025. Me ajuda nessa missão? Quero colocar uma plaquinha aqui, ó. Clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito no canal. Todo dia às 7 da manhã tem uma nova análise para você. E às sextas-feiras uma live para a gente bater papo. Já clica no botão do lado, que é o sininho, para ativar as notificações e você receber sempre o aviso assim que pintar um vídeo novo por aqui. Show? Conto com você. Falando sobre o confronto, sobre o Allianz Parque, a gente vai ter que dividir de fato os dois temas, mas é preciso primeiro olhar qual foi a estratégia do Palmeiras diante de um adversário que se utilizou da linha de 5, que chegou ao Allianz Parque para se defender, para testar a paciência do Palmeiras. Isso ficou muito claro. Com menos de 5 minutos de jogo, o goleiro do Botafogo, o João, ele já estava fazendo cera para bater um tiro de meta, por exemplo. E o empate nem era o resultado que o Botafogo desejava. Mas testar a paciência do ambiente e, claro, testar os nervos dos jogadores do Palmeiras. Afinal, o Palmeiras tem a grande obrigação de classificar por ser o grande em campo, era um dos objetivos, tornar o ambiente mais complicado e mais desafiador para a equipe que era tecnicamente superior, que é tecnicamente superior. Dito isso, a equipe do Palmeiras, como o próprio técnico Abel Ferreira já falou na última entrevista coletiva, quando enfrenta linhas de 5, não tenta jogar por dentro. Vai tentar criar jogadas pelos lados e vai tentar por cima. E foi o que o Palmeiras fez. Um Palmeiras que veio com o Emiliano afundado entre os dois zagueiros, entre o Murilo e o Benedetti, soltou os laterais e, claro, teve mais à frente uma linha de 4 nomes ali tentando construir. O Veiga, o Estevão, o Flaco e o Facundo. Sim, o Veiga fazia parte dessa linha, jogando mais à frente, assim como fez com o Maurício, por exemplo, contra o Guarani. Mas o Palmeiras não encontrava esse espaço para trabalhar nas costas, com enfiadas de bola, com passes que fossem em velocidade. Não havia esse espaço contra o Botafogo. Então, ou era pelo lado, ou era por cima mesmo. E o meio-campo pouco criou. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu trabalhar por dentro. A ideia foi criar o jogo pelo lado, foi trabalhar o jogo pelo lado. Afinal, o Veiga estava enfiado junto com o Flaco, saía um pouquinho, mas ficava muito mais à frente, não era o cara que pegava a bola de frente para construir. O Emiliano um pouco mais atrás, o Rios era uma peça que tentava fazer esse trabalho por dentro. No fim das contas, foi um Palmeiras que, com essa proposta, teve pouquíssimas ultrapassagens pelos lados, por exemplo, para chegar na linha de fundo e fazer aquele cruzamento que pega os jogadores na grande área vindo de frente para tentar cabecear e usar a força da bola, ou para tentar finalizar usando a força da bola. Pouco aconteceu, o Palmeiras teve bastante lentidão nas trocas de passes, muitas vezes os laterais recebiam as bolas e estavam isolados, eles não tinham um passe mais à frente para tentar fazer com que alguém chegasse à linha de fundo e não tinham alguém passando para tentar fazer com que abrisse um espaço e o lateral pudesse buscar um passe por dentro, por exemplo. Não houve esse tipo de jogada. E o Palmeiras ficou previsível, no mais
não foi criativo. E o pouco senso de urgência num ambiente bem complicado, como foi o Allianz Parque, nessa noite contra o Botafogo, também chama a atenção. Mas aí, a gente vai falar sobre isso já já, porque eu quero falar de campo e bola. O Palmeiras venceu? Venceu. Agora, não convenceu. Passou longe disso. Foram 26 finalizações dentro do cenário que eu citei, em que o Palmeiras tinha a posse de bola no campo de ataque, tinha volume, um Botafogo tentando trabalhar o relógio para gastar o tempo, e o Palmeiras não conseguia associar os seus jogadores, conectar os seus jogadores, ter jogadas de passes rápidos, com o Facundo tentando trabalhar com o Piquerez, com o Estevão tentando trabalhar com o Marcos Rocha, ou também em jogadas com os meias se aproximando do lado do campo. Isso não aconteceu. Foi muito mais na base do perfume do suor, como o Abel gosta de dizer, mas não mencionou dessa vez na entrevista coletiva. E o perfume do suor, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, ele basta para conseguir o resultado em muitas ocasiões. Mas não vai bastar para conseguir os resultados contra desafios maiores. Desafios de primeira divisão, jogos contra o Red Bull Bragantino, contra o Corinthians, contra o São Paulo, o perfume do suor não foi suficiente. Então, isso acaba pesando. E quando eu falo do perfume do suor, eu não estou falando que raça, que entrega, dedicação, são elementos dispensáveis para uma equipe vencedora, longe disso. Porém, sozinhos, sem um trabalho que desenvolva boas jogadas pelos lados do campo, movimentações que baguncem a linha adversária, movimentações até que envolvam o jogo sem bola na grande área para um eventual cruzamento, e nesse cruzamento alguém receber essa bola livre para cabecear ou para finalizar. Isso é necessário para desafios maiores. O Palmeiras, ele tem um primeiro gol marcado contra o Botafogo na total individualidade do Estevão. Total individualidade. Não fosse o Estevão ali, nenhum outro jogador seria capaz de fazer aquela jogada. Foi na absoluta individualidade. O segundo gol do Palmeiras, ele sai de um bate-rebate na grande área, com o Facundo empurrando a bola para dentro do gol, praticamente na linha. Não foi uma jogada construída, trabalhada. O Palmeiras tem um gol no jogo de uma jogada construída, com o Naves fazendo uma inversão de bola, tirando a bola da zona de pressão, fazendo o Botafogo trabalhar para ir para o outro lado. A bola é mais rápida do que as pernas dos jogadores, o Veiga se estica de cabeça para pegar alguém chegando dentro da área, o Rios é inteligente o suficiente para furar, e o Luigi está numa posição de atacante, de centroavante, para finalizar muito bem, com uma baita qualidade técnica. Aí sim uma jogada de associação, inversão de bola de um lado para o outro para tirar a bola da zona de pressão, joga essa bola para dentro da grande área com jogadores posicionados para finalização. Jogada de associação, jogada de conexão entre os jogadores. Não a jogada individual do Estevão, saindo limpando todo mundo, usando o Veiga só como uma rápida tabela. Não um bate-rebate na grande área. Ah, o gol vale a mesma coisa. Claro que o gol vale a mesma coisa. O ponto é, jogar o que está jogando não é suficiente diante de adversários mais fortes. Ah, Fragoso, mas o Botafogo tem uma defesa bem encaixada. Nos últimos 3 jogos não havia sofrido gols, o Palmeiras foi lá e fez 3. É verdade. Mas o Palmeiras é um adversário que precisa ser mais perigoso jogando contra o Botafogo. Que precisa levar mais perigo ao gol. Exigir mais da defesa, exigir mais do goleiro. Gerar mais perigo. As outras jogadas com perigo do Palmeiras foram uma finalização do Rios numa sobra de bola dentro da grande área, uma finalização de longe do Naves e um chute de longe do Mike. É pouco. No mais, cruzamentos para o Aníbal Moreno cabecear, para o Murilo cabecear, para o Flaco cabecear, para o Rios cabecear. É pouco. É pouco. É pouco para quem quer vencer aquilo que o Palmeiras quer nessa temporada. O Palmeiras inicia o Campeonato Paulista trabalhando justamente com 2 grupos para administrar a minutagem para que o time consiga dar uma resposta positiva
ao longo de toda a temporada nos desafios maiores. Nos desafios que realmente são de nível equivalente ao Palmeiras em termos de força, investimento, capacidade de construção, de destruição. O Botafogo não tem o mesmo nível do Palmeiras. Até por isso fazia cera com o jogo empatado, podendo ser eliminado. Então, é muito pouco o que o Palmeiras fez em termos de qualidade de jogo para quem tem Piquerez, para quem tem Richard Rios, para quem tem Veiga, para quem tem Facundo, para quem tem Estevão. Dá para combinar mais. Para quem tem Rocha, Mike, que entraram ao longo do jogo, Rocha começou, Mike entrou, é pouco. Dá para entregar mais, tecnicamente, taticamente. E senso de urgência é algo relevante. O Palmeiras, em vários momentos ao longo do jogo, via o Botafogo confortável. Não acelerava a batida de certas faltas, não acelerava a batida de certos laterais. O Everton acelerava ali a batida de alguns tiros de meta. Mas era uma equipe que parecia... o gol vai sair a qualquer momento. Não precisa amassar, não precisa pressionar, o senso de urgência não está ali presente. Não parecia uma equipe até os 30 do segundo tempo, não parecia uma equipe que estava sendo eliminada do Campeonato Paulista de maneira precoce. Essa é a sensação que eu tive dentro do campo. Essa é a sensação. E como eu disse, o perfume do suor, no momento em que o time começou a colocar o senso de urgência em prática, na minha concepção, ali nos minutos finais, no último terço do jogo, vamos dizer assim, os últimos 15 minutos do tempo regulamentar, fez com que o Palmeiras aí sim tivesse jogadas em que a bola ficava ali dentro da grande área, e finalização, e chute de fora da grande área, arrisca, aí sim. Tanto que o gol sai de um bate-rebate de um escanteio. O Mike quase faz depois de vários chutes na mesma jogada. Mas isso depois dos 15 minutos, na verdade, ao longo dos 15 minutos finais. Então, esse senso de urgência, ele não parecia presente. E quando a gente fala sobre o senso de urgência, o Palmeiras vivia um confronto decisivo para sobreviver no Campeonato Paulista. E eu não sou de ficar falando sobre torcida. Eu acho que o torcedor ele vive o sentimento dele. Mas houve uma organização em protesto, a sensação que se teve ali, né? Em protesto. Trabalhar para não mostrar a voz. Então vamos deixar claro aqui o meu ponto. Respeito os protestos, cada um faz ao seu modo. Agora, se é uma decisão, tá valendo a sobrevivência do time, e aí os pulmões, ou os corações, ou a alma, enfim, como queira nomear, aqueles que estão organizados e que cantam de maneira organizada para inflamar o restante, fica em silêncio ao longo do primeiro tempo, ou ficam em silêncio ao longo do primeiro tempo, isso prejudica os jogadores, isso prejudica o ambiente, isso torna o ambiente mais confortável para um adversário num jogo decisivo. Não vou ser sommelier aqui de protesto, não vou analisar como deveria ser feito um protesto ou não, mas o resultado deste protesto no primeiro tempo foi um Allianz Parque mais frio, foi um Allianz Parque mais tranquilo para um adversário jogar. O torcedor comum fez a sua parte, cantou, incentivou, mas é diferente quando o estádio inteiro vem junto, ainda mais quando o público está reduzido, foram 23 mil torcedores. Então, eu não vou tirar o direito do torcedor de protestar, de jeito algum, mas eu vou deixar aqui o meu ponto de que o protesto como foi feito, ele deixou de ajudar o time no momento decisivo no primeiro tempo. Deixou de ajudar o time. Poderia ser feito de outra maneira que não prejudicasse o ambiente. Eu vejo dessa forma. E o próprio técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, chegou a falar, né, sobre quão importante é que todos estejam unidos para tornar o ambiente
um ambiente que vai para a mesma direção. E eu estive no gramado do Allianz Parque e percebi, melhor dizendo, o quanto foi prejudicial um primeiro tempo em que parte do estádio tentou cantar e parte do estádio silenciou para a equipe do Palmeiras. Dito isso, é um Palmeiras que não convenceu, não empolgou, não inflamou o seu torcedor, mesmo aquele que queria cantar, e precisa de mais para encarar os desafios que terá pela frente na temporada. Convenceu? Não. Recuperou a confiança depois de empatar 2 clássicos dentro de casa contra o Corinthians, tendo um a mais ao longo de todo o segundo tempo, contra o São Paulo, em que o São Paulo poupou jogadores importantes? Não recuperou a confiança, porque não é um adversário de mesmo nível. Mas sobreviveu e vai para a última rodada com possibilidade de classificação para o mata-mata. E talvez o mata-mata vire uma chavinha no senso de urgência, por exemplo, de alguns jogadores, eu diria até a grande maioria dos jogadores, porque foi um coletivo no Palmeiras que não mostrou senso de urgência ao longo de boa parte do jogo, enquanto o resultado era de eliminação, mas a chavinha pode virar. Se o Palmeiras avançar para o mata-mata, vai para mais um jogo decisivo, agora em Mirassol, e dependendo do resultado, claro, da Ponte Preta diante do Red Bull Bragantino. A ver se o Palmeiras sobreviverá à fase de grupos e avançará ao mata-mata. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo em relação ao que você viu do confronto, em relação ao Allianz Parque, em relação a todos esses pontos que merecem debate, que merecem opiniões distintas, evidentemente, para a gente trocar ideia. Não se esqueça de clicar no like, tá? Muito importante clicar no botão do like, esse joinha e do hype para o trabalho que eu faço aqui diariamente, para essas análises que você acompanha e que eu tenho o maior prazer de ter você aqui todos os dias. Show? Clica no botão de inscrição. Se quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro também e conhecer os planos que tem à disposição para você. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você pensa da análise, o que você pensa do Allianz Parque, do Palmeiras, da primeira fase, fique super à vontade, o espaço é tudo seu, sempre em alto nível. E também debata com a galera aqui embaixo, tem muita opinião legal. Show de bola? Bora falar de futebol!